Corinthians e Vasco se enfrentam nesse domingo às 4 horas da tarde em partida válida pela 13ª rodada do Brasileirão. Após o Corinthians vir de uma vitória contra o Barra na Copa do Brasil por 1-0, com um time totalmente modificado, com os jogadores principais sendo poupados e o técnico Fernando Diniz dando oportunidades para jogadores que vêm atuando pouco, a tendência é o técnico Fernando Diniz escalar força máxima para esse confronto em casa contra o time do Vasco pelo Brasileirão, mas alguns jogadores são desfalques confirmados para essa partida, que é o caso do goleiro Hugo Souza e Mateuzinho, ambos suspensos ainda por decorrer do clássico contra o Palmeiras, e outros jogadores que estão lesionados também ficarão de fora dessa partida. O atacante Kaique, no último confronto do Timão, teve uma ruptura total do LCA, terá que passar por cirurgia e deve ser desfalque por cerca de 6 a 10 meses longe dos gramados, então será um grande desfalque do Timão, já que ele vinha atuando como titular desde a chegada do Diniz. O atacante Memphis Depay também é outro desfalque confirmado, já que ainda não se recuperou da lesão sofrida na coxa, lesão muscular, e também não está disponível. Os meio-campistas Charles, o zagueiro João Pedro Choca e o atacante Guinegão também são outros desfalques confirmados do Corinthians para essa partida. Confira comigo agora a provável escalação do Fernando Diniz para esse confronto. Um provável time do Corinthians tem Cauê no gol, Pedro Milans na lateral direita e Matheus Bidu na lateral esquerda, a dupla de zaga do Timão com Gabriel Paulista e Gustavo Henrique, o meio de campo do Timão com Ranielli e André como os volantes, Breno Bidon na ponta direita e Linger na ponta esquerda, e o ataque do Timão com o Rodrigo Garro e o Yuri Alberto. Mesmo o Corinthians tendo desfalques importantes no setor defensivo, que é o caso do goleiro Hugo Souza e do Mateuzinho, acredito que o Timão tem total capacidade de dominar esse confronto e vencer essa partida, mesmo com esses desfalques. Acredito que o Cauê é um goleiro que tem se demonstrado ser seguro, e em relação ao Felipe Logo, é um goleiro que me agradou mais e acredito que pode ser um bom goleiro, um bom reserva para o Hugo Souza. Já o lateral Pedro Milans é um jogador que ainda não apresentou qualidades muito grandes, tanto de defesa quanto de ataque, mas também até agora ainda não atrapalhou e não fez uma partida assim tão ruim no comando do Timão. Tanto que na partida em que ele atuou contra o time do Vitória, ele foi bem defensivamente e o time do Corinthians não sofreu gols. Já o Fernando Diniz, a defesa tem sido o principal ponto forte do Timão, onde a equipe tem sido muito sólida e tem cedido poucos ataques, poucos perigos para os times adversários. Já no meio de campo, eu acredito que é o que a gente tem de melhor, já que o Kaique é um jogador que vinha atuando muito bem, mas o Jesse Linger também, um atacante que vem pedindo espaço nos últimos jogos, e aqui acredito que com o Yuri Alberto pode se fazer uma boa dupla de ataque e ajudar o Timão nesse confronto contra o Vasco, já que o Linger e o Yuri Alberto são dois jogadores de qualidades muito altas, e com um meio de campo com o Rodrigo Garro, Breno Bidon, André e Ranielli, acredito que dão liberdades para eles aí fazerem as suas jogadinhas no ataque, com o Ranielli segurando bastante defensivamente. Dá para o Timão ter bastante liberdade criativa no setor ofensivo. Acredito que não será um confronto fácil, já que o Vasco vem até que embalado desde a chegada do Renato Gaúcho, mas pelo Diniz conhecer bastante o elenco do Vasco e os seus ex-comandados, seus ex-jogadores, acredito que o Corinthians vence esse confronto. Vamos apostar em uma vitória por 2-1 do Corinthians, com gols de Jesse Linger e Yuri Alberto. E agora eu quero saber de você, fiel. Qual o seu palpite para esse confronto? Deixe o seu placar nos comentários. Valeu, fiel, e até os próximos vídeos.